Amém? Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1. É uma palavra que há dias eu li esses dias e conversando com a Thaís, eu trouxe a lembrança de novo esse texto e eu não lembrava que esse texto estava em Gálatas, eu havia lido durante a semana, mas não lembrava que o texto, aí saí procurando e redescobri novamente esse texto aqui, em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Se você puder abrir comigo. Léo, como é que eu tenho certeza que eu sou membro da igreja? Todos que estão aqui são. Assim, gente, o que eu peço assim é que não fique na dúvida, né, gente? Vai ser bênção de Deus estarmos desfrutando desse tempo no próximo final de semana. Vamos lá. Para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Olha só esse texto. Faz dias que, como pastor, eu já vi várias situações. Mas estava conversando exatamente com a Thaís sobre isso. E é interessante como Paulo começa escrevendo esse texto aqui. Ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ora, Jesus nos libertou, isso é fato, amém? Isso é fato, Jesus nos libertou. A Bíblia fala em Salmo 107 que ele não foi aquela corda arrebentada, aquela corrente arrebentada. A Bíblia fala em Salmo 107 que ele despedaçou aquilo que nos prendia, ou seja, ele desfez por completo, não dava para emendar, não dava para soldar, não, ele despedaçou, ele destruiu aquilo que nos prendia. Ou seja, Jesus, ele nos deu a liberdade, mas como eu percebo ao longo desses mais de 20 anos de vida cristã, de pessoas que são libertas por Jesus, mas retornam à escravidão depois de um tempo. Retornam à escravidão depois de um tempo. O texto ele fala aqui que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo à escravidão. Quantos de nós, e aí quem sabe você vai até se identificar com você, quem sabe você um tempo se desviou, ou você um tempo ficou fora, ou você, sabe, quantos de nós já experimentamos a libertação por Jesus, pelo fato de conhecermos Ele, ou seja, o seu sangue nos perdoar de todos os pecados, ou seja, Ele nos libertar, Ele nos tirar das trevas e nos colocar na luz. Quantos de nós não tem ninguém, quem sabe, que exceção as crianças ainda que não experimentaram a conversão, ou seja, esse momento não significa que elas estão em trevas, mas eu quero que você entenda uma coisa, as crianças na questão de consciência, de decidir andar com Cristo, agora, é muito comum também retornarem, ou seja, quando eu estava preso por não conhecer, por não identificar da forma correta, quando eu estava preso de forma inconsciente, Jesus veio e me libertou. Agora Paulo está falando aqui que a escravidão, ela passa a ser de forma consciente, ela deixa de ser algo inconsciente e passa a ser algo consciente. Paulo está dizendo, permaneçam firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Aquilo que estava a nível de inconsciência, quem sabe eu não sabia que eu mentia tanto, eu não sabia que eu era tão idólatra, eu não sabia que eu estava vivendo em tamanho pecado, e Jesus veio, trouxe luz, e essa luz me libertou. Agora é diferente a escravidão passa a ser consciente, porque agora há luz, e eu consigo identificar aquilo que agrada ou não agrada a Deus, e o que Paulo está dizendo é exatamente isso, não vos submetam de novo ao jugo da escravidão.
Irmãos, e isso aqui é muito comum. É muito comum homens e mulheres que conheceram Cristo voltarem à prática da vida que levavam antes, por retornar à escravidão. É como que se eu fosse lá e juntasse os cacos dos grilhões que Jesus rompeu e me acorrentasse. Ou seja, retornar à escravidão. É interessante que Paulo, ele fala assim, ó, permaneçam firmes, pois firmes. Ou seja, significa, agora você tem que ajudar. Agora não está mais em Cristo libertar você, agora está em você não se permitir ser escravo. Gente, Jesus já fez uma obra redentora na cruz, mas Ele não vai todo dia morrer na cruz por você. Agora quem tem que morrer dia a dia na cruz somos nós. Ou seja, quando Jesus nos liberta, Ele nos liberta de forma, vitalícia não é a palavra correta, única vez. Qual seria a palavra? Quando Ele nos liberta de forma única, Ele nos libertou. Agora, você precisa entender uma coisa, você precisa vigiar para não entrar na escravidão novamente. E Paulo, ele fala na mesma escravidão aqui, ó, no jugo de novo, ou seja, ele dá um sentido na mesma coisa que você estava preso antes. Eu entro aqui a respeito da mentira. A pessoa que tinha por prática a mentira, para se livrar de um problema, para se livrar de uma situação, ou para se aparecer diante de outros. Pessoas que se tornam a mentira uma prática, e não apenas, pode até a história ser real, mas ela é tão aumentada, que ela deixa de ser uma hipérbole e passa a ser realmente uma mentira. Sabe, esses dias o Gabriel, ele gosta muito de pescar, bastante pescar, ele é muito parecido com o pai, com meu pai, com o avô dele, e ele pesca no açude ali perto da casa onde mora o Fábio, a Josi, ele pesca ali, ele pega uns peixinhos pequenos, pesquei um peixe bem grande, só que quando ele fazia o sinal com a mão, ele aumentava a mão, eu disse, mas parei, que tamanho é o peixe? Que tamanho é certo? Aí surge a história de pescador, né? Mas assim, quando eu falo nesse sentido, em que nós devemos vigiar, para não ficar preso novamente naquilo que Jesus já nos libertou. Se Jesus te libertou do medo, por que você volta para o medo? Se Jesus te libertou da idolatria, por que você ainda idólatra, tem ídolos na tua vida? Se Jesus te libertou do meio da religiosidade, por que você acha ainda que Jesus é uma religião e tenta vir para a religião? Se Jesus te libertou de situações difíceis, por que você retorna a situações difíceis? O Tiago Brunet fala que existem dois problemas. Existe aquele problema que Deus te coloca, e esse problema que Deus te coloca é para que você venha a crescer na vida. Você pega Daniel, quando entra na cova dos leões, é um baita de um problema, convenhamos, ok? É um baita de um problema. Mas Deus coloca Daniel ali para colocar depois Daniel em um lugar de maior autoridade, no qual até o Nabucodonosor, quantos de nós, muitas vezes, por uma perninha de mosquito, altera a nossa integridade? Altera a nossa integridade. E a integridade que eu falo aqui é relacionado com Deus, é a nossa convicção com Deus. Ou seja, quem vive com integridade, quem pratica a justiça de coração e fala a verdade. Falar de justiça nesses dias é muito delicado. Falar de justiça nesses dias, e principalmente no Brasil, é muito delicado, porque hoje o que de fato é justiça? O que de fato é a justiça? Porque a gente vê tanta injustiça, que parece que a justiça ela é uma coisa tão distante. Mas olha o que ele fala, quem pratica a justiça e de coração fala a verdade. Você lembra quando Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 37, diz assim, ó, seja o teu sim, sim, não, não, quem se lembra mais?
e o que passar disso vem do... Você pratica a justiça? Pergunte para você mesmo. O que Jesus estava ensinando para eles, irmãos, se vocês que estão no sol, vocês quiserem vir mais para a sombra, vocês podem vir. Eu sei que chega uma hora e começa a pegar sol e não vai dar para desviar. Mas assim, deixa eu voltar aqui. Jesus estava ensinando eles sobre a prática da justiça, a prática de falar a verdade. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu aprendi isso de quem conhece Sara Sheva. Ela é uma escritora e pregadora também cristã. Ela ensinou algo que eu achei incrível. Ela fala assim: sim, sim e não, não. Muitas vezes a gente acha, sim, eu estou afirmando, realmente eu quero isso, realmente eu não, ou seja, é uma afirmação sobre aquilo que você realmente está definindo. Mas quantos de nós fala sim e aqui é não? Quantos de nós falamos não e aqui dentro fala sim? E Jesus fala que quando acontece isso, isso é prática de injustiça, isso é parte do maligno, ou seja, ela usou até um exemplo que eu vou compartilhar aqui, as irmãs vão... Sabe aquela irmã que chega, não, ninguém chegou para mim assim, espero que ninguém, mas aquela irmã é muito comum entre as mulheres, aquela irmã que faz aquele penteado, e aí chega para a pessoa dizendo: o que você achou desse penteado? Aqui dentro diz: horrível, muito feio, deplorável. Aqui dentro, né? Mas aqui a gente fala: lindo, olha onde você fez. Não é verdade? Por que nós fazemos isso? Porque nós não queremos ofender, ok? Nós não queremos machucar, nós não queremos criar uma inimizade, não é verdade? E não é aquela mentirinha, se existe, né? Mas é aquela mentirinha que nos livra de problemas, essa é a realidade. Mas é exatamente disso que Jesus está tratando. Existem formas de falar. O que nós temos que aprender é como falar. Não é ser o crente sincerão. Não, tá feio. Não, não gostei. Não, não é isso. Não, não é. Porque ser desta forma é ser insensível. E se tem uma coisa que o nosso Deus Ele é sensível às pessoas. Nós não podemos ser insensível e achar que a nossa sinceridade é o que Deus quer. Não, não é desta forma. Existem métodos de falar. Agora, quando Jesus ele ensina, olha, seja o teu sim e o teu sim, seja o teu não e o teu não, porque passando disso vem do maligno. Ih, gente, agora isso aí pega de forma geral. Porque agora, como é que você vai fazer? Se a irmã chega, ou se o irmão chega, imagina o casamento, e aí o que tu achou? O casamento já não está aquelas coisas, quem sabe naqueles dias, né? E aí a esposa resolve fazer um agrado e você... olha... A gente tem que buscar a sabedoria de Deus, e por isso está escrito Tiago, peça sabedoria que Deus dá de forma liberal assim, Deus dá sabedoria. Mas o que acontece? Nós temos que saber, não seguir o nosso coração, mas nós temos que sincronizar o que o nosso coração fala, amém? O que o nosso coração está pensando com aquilo que nós queremos realmente que as pessoas saibam. Nós precisa haver uma sincronia, precisa haver a prática da justiça, do coração que fala a verdade. Agora nós queremos julgar. Muitas vezes, juízes, nós queremos julgar decisões, sendo que muitas vezes nós, no nosso dia a dia, não há prática da verdade. Amém? Que o nosso coração sincronize com os nossos lábios, e que os nossos lábios sincronizem com o nosso coração, para que nós não venhamos a permitir com que o maligno tenha espaço. Amém?
É isso, é prática da justiça. A segunda coisa que fala, que não difama com a língua. Versículo 3 assim: o que não difama com sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Para que a minha vida, entendendo, para que eu entenda o que fala no final ali, quem procede dessa forma jamais será abalado. Ou seja, eu tenho que viver íntegro, eu tenho que ter prática de justiça, e eu tenho que quê? Diga assim comigo: controlar a língua. A língua, gente. Há mais de um ano atrás, quando se estabeleceu a pandemia, de uma forma infeliz, uma irmã, e acredito que ela tenha se arrependido, ela disse que o pastor que não fechava igreja, alguns irmãos lembram que eu até falei bem indignado, ela disse, e de uma grande denominação no país, ela disse que quem não fechava igreja era pastor que queria dinheiro. Nós cantamos músicas, um ministério que abençoou o mundo todo e ainda abençoa, são homens e mulheres de Deus. Ela é uma mulher de Deus, ela foi infeliz nessa colocação. Há mais de um ano, eu me coloco como um dos pastores espalhados no Brasil todo, lutando, não para manter o espaço físico apenas aberto, porque eu entendo que a igreja online, ela é uma ferramenta, ela ela é algo para complementar, ela não é algo para ser a condução. Eu não creio dessa forma. Mas, de forma infeliz, essa irmã disse, isso repercutiu de uma forma generalizada, que veio até para charqueadas. Eu respeito os pastores, as denominações querem ficar fechados esses dias. Eu vou manter aberto o tempo que for. Se puder só 2 estarem reunidos aqui, nós vamos reunir. Vamos fazer 300 cultos de 2 a 2. Porque Jesus vai estar presente. Onde 2 ou 3 reunidos estiverem, eu estarei ali presente. Amém? Então, quando naqueles dias surge essa palavra de uma pessoa, isso traz um efeito tão ruim, porque agora nós estamos vivendo há mais de um ano, tudo isso que a gente está vivendo, e a questão não era só apenas liberar cultos, gente, isso vai muito mais além, do que liberar cultos, mas ficou claro, para quem não acreditava antes, dessa perseguição religiosa, ideológica já no Brasil há muitos anos que nós já viemos falando já. Agora, quando nós não freamos a língua, Tiago capítulo 3, versículo 6 diz que a língua é fogo, um órgão tão pequeno, mas capaz de incendiar uma floresta, capaz de incendiar. Por quê? Porque não há um controle da língua. Aqui a palavra fala assim, não difama com sua língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Quantos de nós não aproveitamos esse dom maravilhoso de falar, para abençoar, para profetizar, para declarar bênção sobre a vida até mesmo de pessoas que não estão sendo bênção como nós gostaríamos da nossa vida, ou que quem sabe mais nos incomodando. Nós temos um poder dentro de nós, que Deus Ele colocou dentro de nós, e que Ele coloca mesmo na palavra. A língua, ela tem o poder de trazer a vida ou a morte. De forma infeliz, eu vi um comentário de um irmão dizendo que caiu no hospital de charqueadas, disso de um pastor, caiu no hospital de charqueadas, morre. Gente, de pessoas que agora, de pessoas que falam mal, de pessoas que denigrem imagem, isso tem muitos, tem espalhados, não precisa procurar. Agora eu vou para as redes sociais dizer, Deus, em nome de Jesus, que ninguém mais venha a óbito na nossa cidade, Deus traz cura. Por quê? Porque botar fogo nas coisas, gente, Deus nos chama
para não ser abalado, para ser daqueles que procede, daqueles que não serão abalados, aqueles que sabem usar o poder da língua, de abençoar. Na graça de Deus, como igreja, nesse período, nesse ano de pandemia, né, que eu descobri agora, tem até os filhos da pandemia. Quem conheceu Jesus no ano de 2020 aqui? Quem passou a vir na igreja aqui em 2020? São os filhos da pandemia. Até isso os psicólogos estão dizendo. Tem os filhos da pandemia espiritual, tem os filhos da pandemia, ou seja, são aqueles que nascem naquele... Eu disse assim, gente, isso são o que os homens determinam. Todo mundo tem um tempo determinado. Quando Deus diz, é a tua hora, você vai nascer em nome de Jesus. Seja a vida, a física ou a espiritual. Que Deus nos abençoe tremendamente, que saibamos abençoar, mesmo que nós não pensemos diferente, mesmo que as nossas ideias não sejam as mesmas, e nós não venhamos usar daquilo que está dentro de nós para trazer mais terror. Abençoe, ou seja, viver de forma a não ser abalado. A segunda coisa, a quarta coisa, a primeira, viver com integridade, prática da justiça, controle da língua, e eu vou finalizar aqui com mais dois. Honra aos que o temem ao Senhor. Olha o que fala no versículo 4. O que os seus olhos têm por desprezível repróvel, mas honra aos que o temem ao Senhor, e o que jura com dano próprio o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros. Olha só a outra coisa que eu quero compartilhar. Honra aos que temem ao Senhor. Entendo, não é a honra ao Senhor. A palavra fala que nós devemos honrar ao Senhor sempre, em todas as coisas. Mas aqui está falando honra aos que temem ao Senhor. Como nós vamos honrar quem teme ao Senhor? Quantos aqui, Wagner, quantos anos, Wagner, você tem? 26. 50, hein? 53. Cláudio? 48. Então, o Wagner... Pô, Wagner, você é o mais cabelos brancos aqui? Né? Eu não vou perguntar para as irmãs, para não ter, né? Mas eu acho que não há constrangimento, que a Bíblia fala que as irmãs são bênção no corpo, no meio da igreja. Sabe por quê? Porque elas ensinam as mais novas a como proceder. Olha só a responsabilidade. Mas deixa eu falar uma coisa. Honra aos que temem ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, quantos vem aqui culto quarta ou domingo de manhã ou domingo à noite e você vê o Wagner viver na porta? Quantos vêm o Wagner viver na porta sempre? Aqui, quantos vêm, eu vou tirar hoje está o Gabriel, ele ajudante, mas quantos vêm a Cibele e o Daniel no som ali? Quantos vêm eles sempre na volta aqui? Quantos vêm aqui a Josi, o Fábio? Eu vou falar só os que estavam hoje aqui, que é o Isaac, o Eric e o Anderson. Quantos veio os irmãos tocando aqui sempre? Honrem aos que temem ao Senhor. Não significa que nós tememos mais que vocês. Mas se tem algo que nós temos que honrar, são os nossos irmãos mais velhos. São aquelas pessoas que são... Exemplo, de noite vai estar o pastor Manuel ministrando, mas são aquelas pessoas que dão testemunho para que nós venhamos a superar nos momentos difíceis, que nós venhamos a olhar também e nos espelhar, que nós venhamos também a enxergar ali pessoas que vão estar nos auxiliando, pessoas que vão estar de alguma forma nos ajudando, ou seja, honrem as pessoas. Sabe o que para mim é honra? Para mim honra não são palavras, para mim honra são atitudes. Pastor Leonardo, eu não gosto de bajulação. Eu não gosto de tapinha nas minhas costas, é uma característica minha. Sabe onde eu vejo honra? Eu vejo honra num copo com água aqui, sem eu precisar pedir. Eu vejo honra.
Eu vejo honra em atitudes de irmãos, como vou dar o exemplo do Dani não está aqui, que veio durante a semana, que praticamente eu não me envolvo aqui, vem consertar coisas para que nós consigamos ter toda essa questão estruturada aqui. Eu enxergo honra nessas atitudes. Estou dando exemplo, posso dar vários exemplos aqui, porque para mim honra, e Jesus fala sobre isso, num texto que está lá em Mateus 15, versículo 8, ele fala que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, para mim, eu entendo direitinho também dessa forma, que a honra, ela vem por atitudes, ela não vem por palavras. Sabe aquele funcionário que diz na tua frente, não, pode deixar que eu faço, e depois que você vira as costas, faz totalmente diferente? Significa que ele não está disposto a honrar você. E nem ao seu próprio Deus. A honra, ela está associada à atitude. A honra do mundo é medalhas. Para quê? Sabe aqueles americanos que quando vai dar aqueles filmes, o cara tem tanta estrela para carregar, tanta estrela. A honra, a honra no mundo, ela está associada a aplausos. Ela está associada a aplausos. Mas no reino de Deus, ela está associada a atitudes. E Jesus reforça isso. Sabe, o que o texto está falando aqui, vamos honrar os que temem ao Senhor. E por último, para que a gente tenha uma vida e não seja abalado, fala sobre administrar bem o dinheiro. Olha só, o que empresta o seu dinheiro, o que não empresta o seu dinheiro com juros e não aceita suborno contra inocentes. Deixa eu dizer uma coisa, nós lemos que para não ser abalado, para manter firmes e não voltar à escravidão, eu preciso, diz assim, viver com integridade. Diga comigo, viver com integridade. Praticar a justiça. Não é frear a língua, eu botei controlar a língua. Honrar os que o temem ao Senhor. E a quinta, administrar bem o dinheiro. Quantas pessoas, e são muitos os que chegam com dificuldades financeiras na igreja. Eu lembro uma vez, e aqui, gente, como pastor eu acabo ajudando bastante pessoas. Vou dar um exemplo aqui, bem neutro do que eu estava vivendo naqueles dias. Nós sempre fomos bem simples, se você for entrar dentro de casa, nós somos bem simples. E não é por apenas características, mas é por também condições. Mas é bem simples. O Rodrigo passou lá esses dias caminhando lá perto de casa lá. Então, mas naqueles dias eu não tinha Sky, não tinha TV a cabo, não tinha. Eu lembro que a gente comprava os CDs, os DVDs para o Gabriel olhar, desenhos, porque nós não tínhamos. E eu já auxiliava no ministério com lideranças de célula e tudo mais. Não era pastor ainda. E eu fui aconselhar uma família que havia pedido ajuda, estavam com muitos problemas, e problemas sérios financeiros. Gente, eu não tinha internet Wi-Fi em casa, nós tínhamos um plano no celular, não tinha. Pô, isso eu estou falando de algum tempo atrás. Eu não tinha TV a cabo, eu não tinha Wi-Fi, graças a Deus, hoje eu tenho essas coisas. Mas, eu não tinha isso. E eu cheguei numa casa para auxiliar, e gente, isso são irmãos que eu acho que nem estão mais, eu acho que encharqueados. Cheguei para compartilhar, e aí era tanta dificuldade. Disse, pastor, preciso que o senhor ore por esses boletos. Não era pastor, estou falando pastor, mas não era. Léo, eu preciso que você ore por esses boletos, nós não sabemos como pagar, nós não sabemos isso, nós não sabemos aquilo. E eu olhando ali, dando telecine, porque estava ligado. Meu olho já correu no telecine. Eu disse, quando eu vi as anteninhas, não era do diabo, eram as anteninhas do Wi-Fi, ali funcionando. E eu fiquei pensando, e eu disse assim, olha, antes de orar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não há problema nenhum em ter, mas se não a saber administrar, se não saber
controlar aquilo que você tem, não tem oração que resolva. Não tem oração que resolva. Eu disse assim, deixa eu aconselhar vocês, cortem. Quanto é que paga de Sky? Paga 100 e poucos, corta. Quanto é que paga de internet? Pago mais 100 e poucos, corta. E aí você já vai resolver quase R$300 para você. Não vai resolver, mas vai começar, não posso viver sem. Não, é o tempo que a gente tem aqui. A oração vai resolver? A oração vai resolver? Sinceramente, irmãos. Teve um dia que me chamaram, essa pessoa já passou pela igreja, passou por várias igrejas. Me chamou, pastor, ora e abençoa o meu carro. Ora e abençoa. Foi o último carro que na verdade eu não orei, porque eu não tenho costume mais de orar por carro. Não tenho costume mais de orar. E eu tenho uma explicação lógica para isso. Se para dia de chuva o carro não for para dar carona para irmão que não tem como vir para a igreja, não oro. Não oro. Não abençoo. Porque me chamou para orar, eu fui lá na frente lá. Pastor, oro, e legal mesmo, uma família grande, coisa boa, poder ter carro. E eu disse, quando eu fui orar, esse pastor só tem uma coisa, a gente vem meio escamoteado. Eu disse, escamoteado, que vocabulário é esse, escamoteado? É que eu não tenho carteira. Eu estava com a mão assim, eu disse assim, e você quer que eu ore abençoando algo que você mesmo está amaldiçoando? Como assim, pastor? Se você não tem carteira, você descumpre a lei dos homens e você quer que Deus abençoe aquilo que você está descumprindo? Não vou orar. Foi a última vez que vieram no culto. Como nós queremos que Deus abençoe aquilo e que Deus nos prospere, se nós não valorizamos aquilo mesmo que o Senhor tem nos dado? Faz sentido isso? Eu não sou administrador, eu sou pastor, e olha o que a palavra está dizendo, não empresta o seu dinheiro com usura. Olha o que fala em Provérbios 22:7, diz que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Meu Deus, o Lebes manda em muita gente. Olha o que Provérbios fala, que quem toma emprestado se torna escravo daquele que empresta. Ou seja, pastor, eu não tenho dinheiro para pagar à vista. Não é esse tipo de escravidão. Não é esse tipo de escravidão. O que eu estou falando é aquela dívida constante. Muitos chegam completamente endividados. O Senhor vem de uma forma, abençoa daqui, abençoa dali, abre porta aqui, abre porta ali, começa a abençoar e a pessoa começa a viver de forma digna. E o que acontece? A pessoa cresce os olhos, não administra bem. Quando vê, se torna escravo daquilo que Jesus havia antes libertado e se torna escravo novamente. Olha o que fala em Provérbios 10:22, quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará. Jamais. Se tem coisa que está pegando nos nossos dias, não ser a pandemia, contando, é a questão financeira. Todos nós estamos diretamente afetados. A congregação está diretamente afetada. Todos, de uma forma geral, estamos vivendo um período difícil, um período de sabermos administrar, de controlar. Nós investimos no ar, e o ar não está ligado porque a gente quer economizar, é que a gente tem que deixar as janelas abertas. Mas investimos porque esse dinheiro já estava separado há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Não foi um investimento às cegas. Mas por que eu falo isso? Porque o texto está dizendo em Salmo 15 que quem quer não ser abalado precisa observar sobre administrar o dinheiro. Precisa observar. Eu também queria muito mais que eu tenho hoje, mas eu preciso saber administrar. Eu também preciso entender que o dinheiro, ele também é de forma espiritual entendido por Deus, e não apenas de forma natural. Eu preciso entender que dízimo e oferta, eles são princípios de Deus estabelecido. Não são princípios de homens, para sustentar ministérios, não, é um princípio de Deus, são sementes de Deus estabelecidas. E isso nós encontramos de Gênesis a Apocalipse, falando sobre o texto bíblico.
Agora, nós não queremos ser abalados, mas se não observarmos essas coisas, gente, a nossa integridade é afetada, a nossa justiça ela cai por terra, a nossa língua se descontrola, nós passamos a não observar mais os que temem ao Senhor e nós passamos a viver de uma forma muito má financeiramente. Ou seja, retornamos à escravidão que outrora nós estávamos libertos. Quantos têm se identificado com essa pregação? Não precisa levantar a mão, mas quantos têm se identificado? Poxa vida, Jesus me libertou há mais de 15 anos e parece que eu continuo na mesma prisão. Parece que o que Paulo fala, permaneceis firmes, eu não permaneci firme. Algo mudou a integridade dentro de mim e eu comecei a mudar com as situações. Vamos orar, gente? Coloca um louvor para mim, Sibeli.